cura e eu ajudo pacientes com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Seja muito bem-vindo. Hoje a live é O Câncer Voltou. E agora? O que você vai fazer? Vem comigo que eu vou explicar uma sugestão e alguns caminhos que você pode desenvolver nesse momento tão delicado e tão sensível que é o câncer. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado, 21 metástases, e quero ajudar você nesse momento tão delicado e tão sensível que é o enfrentamento de uma das doenças em que a medicina está de joelhos tentando encontrar soluções e caminhos para você. Fica à vontade também para compartilhar esse conteúdo, para seguir o meu conteúdo, para que você possa ter as melhores informações de nutrição e oncologia. Estou ajustando aqui a minha câmera para aparecer melhor ao seu lado e desejo muito que você também faça o seu comentário. Eu quero saber a sua opinião, quero saber o que você está vivenciando nesse momento tão delicado do câncer, que só quem passou por ele entende as dores e os problemas que deles advêm. Então, olha que bacana. Deu uma pausadinha aqui no vídeo, mas estou de volta, estou ajustando aqui meu celular hoje de uma maneira diferente, ele está respondendo de formas novas e eu quero muito ouvir você. Você recebeu o diagnóstico do câncer? Então coloca assim para mim se estiver vendo o meu vídeo ao vivo. Então o câncer voltou, e agora? Então vamos lá, o câncer voltou. E agora? O que eu faço, Alexander? Câncer voltou. E agora? Muitos pacientes me falam, Alexander, eu ouvi a notícia da metástase, foi pior do que a do câncer. E eu entendo você, porque eu já recebi as duas notícias de uma vez só. Quando eu recebi a notícia do câncer, primeiro eu fui desenganado pelos médicos, porque falaram que aquilo que eu tinha não era câncer, um tumor de 1,275 kg no pâncreas não era câncer. Né? Os médicos trataram como algo benigno, algo que não era doença. Então, desde aquele momento já era câncer, eles só não tiveram competência para falar que aquilo era doença. Esse foi o primeiro lado. Quando eu recebi a notícia da metástase no fígado, que eram 21 metástases, já era a primeira vez que eu tinha ouvido que era câncer e já entrei em desespero, fiquei muito choroso, fiquei muito triste em relação a tudo aquilo que aconteceu. Primeiro, por conta de erros médicos, que eu fui tratado de forma superficial durante muitos anos em relação à doença. E eu entendo você quando fala que o câncer voltou. E agora, né? O que você vai fazer? Eu vou falar o que eu fiz. Então, quando eu recebi esse diagnóstico, eu fui conversar com um cirurgião para ele explicar a questão do que poderia ser feito e ele já me desanimou de cara, falando que 80% dos pacientes morreriam. Então, a primeira notícia que eu tive em relação ao câncer ter voltado não tem o que ser feito, porque 80% das pessoas igual você vai morrer. Então, foi muito dolorido ouvir isso, foi muito triste, tanto que eu brinco nas redes sociais que se algum profissional da saúde, que na verdade não deveria ser profissional da saúde, deveria ser mensageiro da morte, te der prazo de vida, ele que é capaz de enxergar o futuro, já pede para ele o número da Mega Sena, do próximo sexta ou sábado, eu não jogo na loteria, então no seu dia, eu sei que quarta tem Mega Sena. Peça o prêmio dos números das 6 dezenas da Mega Sena, porque se ele é capaz de ver o futuro daqui a alguns anos, com certeza ele consegue ver em poucos dias essa situação. Então já aproveita isso, porque se ele não é útil para fazer alguma coisa, talvez ele seja útil para te ajudar a ganhar na Mega Sena. Fazendo brincadeira, é claro, uma situação extremamente delicada, e você que está enfrentando isso, não ouça pessoas como essa, porque essa pessoa não deveria nem usar jaleco, na minha visão e na minha opinião. Aquele lá, com certeza não deveria, porque ele não sabe o que está fazendo e muito menos o que está falando, visto que eu estou na sua frente aqui hoje, vários anos depois daquilo que ocorreu. Então, o primeiro passo, toma cuidado com quem você ouve, porque a gente tem muito mensageiro da morte vestido de jaleco falando besteira para você, muito mensageiro da morte. E a gente precisa de esperança, a gente precisa de oportunidade
e de pessoas que tenham competência para segurar na sua mão e falar, opa, peraí, tem muito o que ser feito e eu posso ajudar você, ou eu não posso ajudar você e vou te encaminhar para alguém que tenha competência para isso. Então, acho que esse é o primeiro passo, tomar cuidado com quem você ouve. Segundo passo, eu tomei uma decisão, depois que eu recebi o diagnóstico, mesmo sabendo que não tinha quimioterapia para o meu caso, mesmo sabendo que não tinha radioterapia para o meu caso, mesmo sabendo que não tinha cirurgia para o meu caso, tomei uma decisão de que eu encontraria uma solução para isso, de que eu viveria feliz mesmo diante do pior cenário. Eu não sei como é que você tomou a sua decisão ainda, eu não sei qual decisão você tomou em relação ao diagnóstico do câncer. Eu sei que eu tomei a decisão de que eu seria feliz e de que eu arrumaria caminhos e soluções para isso. Esse foi o primeiro passo que eu dei quando fiz o questionamento para Deus, e quem me acompanha já sabe, eu perguntei para Deus não por quê. A primeira pergunta que eu fiz para ele, sabe qual foi? Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui para me hidratar. A primeira pergunta que eu fiz para Deus foi, qual foi meu pecado? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele. A primeira, direta, imediata é, qual foi meu pecado? Onde eu pequei? Onde eu atentei a alguma ordem do Senhor, alguma ordem divina para que eu tivesse essa doença? Esta foi a primeira pergunta, a primeira questão que eu trouxe para ele. E de forma rápida ele apagou essa pergunta minha, porque não houve pecado da minha parte, como não existe nenhum pecado da sua para ter câncer. Ninguém pecou para ter câncer. Isso não é um atentado a Deus, e Deus não provoca câncer em pessoas porque a pessoa cometeu um pecado. Porque senão, se assim fosse verdade, a humanidade já estaria morta, destruída e arrebentada. E eu preciso lembrar que Cristo levou todos esses pecados, ele libertou o povo de todas essas situações de culpa e de ressentimento que talvez você possa carregar até hoje. Então, uma das coisas que eu costumo abordar com os meus pacientes é: você não pecou, você não atentou contra Deus e você não tem culpa do câncer. Se você tem isso, limpa da sua alma agora isso. Limpa isso da sua alma agora, porque você não tem pecado por ter aparecido câncer. O câncer não é um pecado contra Deus. O câncer aparece por uma mudança do estilo de vida seu, por situações que a gente muitas vezes não tem conhecimento e que ela pode provocar essa doença. Então, o estilo de vida, a falta de conhecimento pode provocar câncer e não a falta de Deus. Eu entendo Deus assim como Jesus, como amor. E um pai, e eu sou pai, ele não castiga o filho porque ele não o ama. Então, se o meu filho, a minha filha não me ama, eu não vou punir ele, não vou algemar ele, eu não vou sangrar ele porque ele não falou que eu sou pai ou não falou que me ama. Isso aí é carrasco. Não confundam Deus com carrasco. Um carrasco faz isso, porque o filho não fala para ele que ele ama, ele dá chicotada no filho, ele pune o filho, ele escraviza o filho. Isso se chama carrasco. Isso não se chama Deus. A visão que eu tenho de Deus é de amor, é de perdão, é de paz, é de acolhimento. Então, se você por acaso acredita, acha que o câncer que surgiu em você foi porque você estava distante de Deus, quero limpar isso da sua vida, porque não é só a distância de Deus que provoca câncer. E, na minha visão, é por falta de conhecimento, como diz a Bíblia, que o meu povo perecerá, o meu povo ficará doente, ficará enfermo, tá bom? Então, limpa do seu coração, limpa da sua vida a questão do pecado. Essa questão da culpa paralisa você. A culpa, ela engessa você. A culpa estraga o seu futuro. Uma das coisas que eu tomei decisão assim que eu recebi o diagnóstico, conversando com Deus, eu não sei o porquê eu tive câncer, né? Eu tive essa conversa com ele, eu não sei, porque meu peso era saudável, estava no 3º ano da faculdade de nutrição, me alimentava cada dia melhor, praticava atividade física, não usava drogas, não usava bebida alcoólica alguma, e eu não fumava, hipótese alguma. Eu falei,
eu não sei o motivo do câncer ter surgido. Lá na frente eu descobri. Eu não sei o motivo do câncer ter surgido, mas eu quero fazer alguma coisa para mudar isso. Então, se você tem essa semente de mudança dentro de você, se você tem essa semente de esperança dentro de você, vem comigo. Porque é ela que a gente tem que aguar e germinar para que você se liberte disso. Quer ver uma situação que mostra que você não está livre do câncer? A pessoa fala assim para mim, direto eu ouço isso e me incomoda. Ela fala assim, Alexander, eu tenho câncer de pâncreas, eu tenho câncer de mama, eu tenho câncer de estômago. Aí começa a vir, né? Eu tenho câncer de todos os tipos, eu tenho metástase. Você é uma pessoa que fala isso? Eu até quero, na live gravada, você que está assistindo gravado, escreva se você em algum momento já falou que tem câncer, que tem metástase. Por que eu estou fazendo essa provocação com você? Porque eu quero afirmar que você não tem câncer. Você não tem câncer de pâncreas, você não tem câncer de fígado, câncer no cérebro, câncer no olho, câncer nos tendões, câncer no músculo, câncer no coração. Você não tem nenhum tipo de câncer. Né? E quem me acompanha aqui, quem faz parte da minha comunidade, sabe essa minha forma de pensar e essa minha forma de me relacionar com os pacientes. Você não tem câncer. Você não tem câncer. Você está com câncer e desejo eu que você se veja livre dele o quanto antes, segurando uma alimentação para remissão e, claro, tendo a medicina ao seu lado, sempre. Em nenhum momento eu faço qualquer tipo de desagravo à medicina ou desapontamento ao tratamento médico. Eu sempre falo que, em primeiro lugar, é Deus, segundo é família, terceiro, alimentação para remissão, que é um protocolo que eu sigo com os meus pacientes, e quarto, medicina. Eu usei dos recursos médicos, eu não usei só os meus recursos nutricionais. Muitas pessoas usam só o recurso médico, isso me preocupa muito. A pessoa se torna mais um no tratamento da fila da quimioterapia, mais um no tratamento da fila da imunoterapia, porque ela tem muitas vezes a percepção de que ela sabe tudo aquilo que ela precisa comer, engano dela. Porque a alimentação do paciente com câncer é diferente de uma pessoa saudável. A alimentação de um paciente com metástase é diferente de uma pessoa saudável. Existem indicações específicas para esse paciente que tornam a vida dele mais leve, que tornam o tratamento dele mais rápido para remissão e para cura. Mas se você guarda essa arrogância, se você guarda esse excesso de confiança de que você está no caminho certo, talvez você vá se machucar muito durante esse tratamento. Então é muito importante a gente ter essa percepção, ter essa humildade, né? Acho que a palavra mais importante é essa, ter humildade de segurar na mão de quem entende de alimentação e nutrição, que é o nutricionista, me coloco nesse local, para que você possa chegar mais rápido. Muitos pacientes meus acompanham as lives e eles sempre estão atentos aqui a trazer esses depoimentos. E falando de depoimento, hoje à noite, mais uma paciente em remissão, são dezenas de pacientes que eu tenho em remissão, vai trazer um depoimento de um câncer de mama. Então ela vem hoje à noite, às 20 horas, você é meu principal convidado, para ouvir um pouquinho dela. Quem que é ela? O que aconteceu com ela? Como é que ela teve a doença? Como é que seria a vida dela se ela não tivesse segurado na minha mão e caminhado durante esse período? Ela que passou por situações que você talvez esteja passando hoje, que é o câncer. Como é que é o caminho de alguém que segue alimentação para remissão, que é um protocolo que eu desenvolvi e sigo com os meus pacientes. Eu, pessoalmente, estou há 17 anos em remissão. Só que esse benefício não é só para mim. Ele tem sido oferecido para as pessoas que se comprometeram a segurar na minha mão, seja pelo meu curso, seja para ser um paciente em contato individual comigo por consultas online. Vamos brindar? Espero eu que você esteja com a sua água aí nesse momento. E quero muito que você coloque depois no vídeo aqui gravado, se você usou esse termo
que tem câncer ou tem metástase. Eu afirmo, você não tem câncer, você não tem metástase, você está, e eu espero que você elimine esse problema o mais rápido possível para que a gente possa ter em breve o seu depoimento aqui também comigo, como um paciente meu em remissão. São dezenas de pacientes em remissão que estão conquistando a tão sonhada liberdade dessa doença que não é brincadeira. Aline Mocelin perguntou, onde foi o câncer que você teve? Aline, foi no pâncreas, foi um tumor, o maior tumor da história da medicina, de 1,275 kg. Esse tumor ele foi operado no dia 15 de fevereiro de 1995 e eu entrei na sala cirúrgica antes das 8 horas da manhã, batimento cardíaco, se eu não me engano, abaixo de 80 batimentos e pressão por volta de 12/8, uma pressão normal. Então, estavam lá meus pais na sala aguardando, né, a cirurgia, estavam do lado de fora, claro, e eles abriram minha barriga e não sabiam o que ia encontrar. Já sabiam pelos exames, eu tinha já por volta de 15 anos de idade, eles já sabiam que tinha uma massa, né, que era o tumor, mas não sabiam a extensão dela e a grandiosidade dela. Era um tumor que invadia a suprarrenal esquerda e por isso eu precisei tirar a suprarrenal. Ele invadia o baço e por isso foi necessário tirar o baço e invadia uma parte da 10ª costela e por isso eu não tenho um pedaço da 10ª costela. E depois da cirurgia, os médicos não deram uma gota de anestesia. Então, quando alguém me fala sobre dor, eu sei muito bem o que é dor. Porque, por erro médico, eles não deram nenhuma anestesia pós-cirúrgica, poderia ser dado tranquilamente, e eu sei muito bem o que é sentir dor. Eu sei, principalmente quando você quebra a costela e tira um pedaço dela. Dor óssea dói demais, dói muito. Então, eu sei muito bem na pele o que é o câncer antes de cuidar de vocês de jaleco, antes de trazer orientações práticas para todos os pacientes que confiam no meu trabalho e seguram na minha mão para chegarem mais perto da remissão, que é meu objetivo ao lado deles. Então, quero também, né, não só contar a minha história, mas como eu faço nos destaques do meu Instagram, no YouTube tem gravado, eu sempre deixo isso de forma pública, graças ao olhar da minha esposa, que me brilhou e falou, Ale, você tem que mostrar para as pessoas, você cuida de pacientes com câncer há 20 anos, né? Na época que a gente conversou, acho que fazia 18 anos que eu cuidava, 17 anos. Você já cuida de pacientes, agora você só precisa falar que teve, porque essa mensagem sua vai inspirar muitas pessoas, vai abrir os olhos delas de que é possível eles vencerem isso. O conhecimento que você tem já é maravilhoso, mas você trazer para uma pessoa que você enfrentou a doença é extraordinário. Né? Quantas pessoas no mundo estão com um método que ajuda outras pessoas a vencerem o câncer e passaram pela doença? Igual a minha história, eu não conheço ninguém. Eu espero até encontrar no futuro outras pessoas que tenham passado por um câncer de pâncreas tão grande e tenham apresentado metástase e estejam também cuidando de outras pessoas como nutricionista, não como um leigo que fica falando besteira pelas redes sociais, como tem um monte. Tá cheio de paciente que teve câncer, que não entende de nutrição, que não fez especialização, que não fez mestrado, que não trabalhou em importantes hospitais, que não faz live com grandes nomes da oncologia, falando um monte de besteira sobre nutrição e levando você mais perto da morte, não levando você mais perto da cura. Ele leva você mais perto da morte. Toma cuidado com esse tipo de situação. A Flaviana, você não come açúcar nunca? Como, Flaviana? Tem uma coisa que eu gosto de comer, que é queijo com goiabada. Você gosta? Que é o famoso Romeu e Julieta. Eu acho, nós estamos em junho, perdão. Eu acho que em maio eu comi Romeu e Julieta. Não é frequente o meu consumo de Romeu e Julieta, mas eu como doce, sim, como chocolates, mas não é o meu principal prato, não é o que eu tenho hábito. A Flaviana colocou, eu tenho escorregado no doce. Imagina, Flaviana. Não fica preocupada com doce, não fica preocupada com açúcar. Né? Quem me acompanha aqui já sabe, se você for comprar algum tipo de açúcar, de doce, dê preferência para ele ser orgânico, eu sempre falo isso.
exatamente porque o açúcar não é o grande vilão do câncer. O grande vilão do câncer, mesmo em pequena quantidade, se chama carbofuran e 2,4-D fenóxiacético. São 2 agrotóxicos cancerígenos que estão presentes no açúcar. Então eu sempre falo, o vilão não é o açúcar, o vilão são os venenos que tem no açúcar. E eu estou falando de um alimento, hein? Se a gente for pegar a sua alimentação, a gente vai encontrar vários. Então, Flaviana colocou o meu orgânico, maravilhoso. Uma colher de sopa de açúcar não é o vilão do paciente diabético e muito menos do câncer, mas o veneno em pequena quantidade já é. Então eu não estimulo os meus pacientes a comerem açúcar comum. Quem é meu paciente sabe disso, a Flaviana é uma querida paciente, os pacientes sabem disso. Não estimulo ninguém a comer açúcar comum, de forma alguma. Mas também não é porque a pessoa comeu uma colher de sopa que o mundo está acabado, está destruído, de forma alguma. Adriana colocou aqui, boa tarde, câncer no fígado e qual o melhor óleo? Um óleo muito bom que eu tenho recomendado para os pacientes, são vários, né? Que são óleos bons. Manteiga é uma boa gordura, azeite é uma boa gordura, a banha é uma boa gordura e o óleo de coco também é uma excelente gordura, em especial para quem tem um metabolismo mais lento em relação à função do fígado. O óleo de coco é bem interessante. Então, vocês têm várias opções, vocês não precisam ficar engessados em um tipo só de gordura. E se alguma dessas for mais agradável para você, você poderia comer em maior frequência, maior quantidade. Eu não consigo falar porque eu não analisei a sua alimentação como eu analiso dos meus pacientes, que eu pego desde o café da manhã até o jantar, tudo aquilo que eles comem e tiro o veneno da alimentação deles, porque tem bastante veneno na sua alimentação que vocês nem imaginam. Como não tem como eu avaliar a alimentação de 15 mil pessoas, porque é o grupo de pessoas que me acompanham nas redes sociais, eu consigo falar a ideia geral daquilo que seria interessante para um paciente com câncer. Qual óleo a gente precisa evitar? Óleo de soja, óleo de milho, de girassol, canola, algodão, mas sem radicalismo. Não é porque você foi na feira e comeu um pastel que você está com câncer. Não é porque você está com metástase e comeu uma fritura que foi feito num restaurante self-service que a sua vida acabou. Então esse terrorismo precisa acabar, porque esse terrorismo tem matado mais do que o câncer. E receita medíocre também, né? Receita medíocre está matando muita gente. Essas receitinhas de açafrão, receitinha de suco verde, receitinha de linhaça tem matado muita gente, porque a pessoa se apoia nisso e não faz a alimentação correta. A Eliana colocou aqui, estou com dor, o que tomar? Câncer de mama. Você está com dor onde? Porque em qualquer parte do corpo a gente pode sentir dor. E a gente precisa entender qual é a causa dessa dor. O que faz você sentir dor? Né? É muito ampla a sua pergunta. Eu preciso de mais detalhes dela. Você está com dor onde? Por que você está com essa dor? Se você tem câncer de mama, você com certeza tem um médico que te deu esse diagnóstico. E provavelmente você está fazendo acompanhamento com esse médico. Você já trouxe essa informação para ele também? Né? É muito importante isso. Trazer essa informação para ele, exatamente para que ele possa direcionar aquilo que pode ser oferecido. Durante o tratamento oncológico, alguns pacientes sentem dores, isso é possível, isso é comum. A Eliana falou que sente na axila e no braço. Você já fez a cirurgia da mama? Então, por exemplo, a pessoa fez uma retirada de um quadrante da mama porque ela estava com tumor e fez esvaziamento axilar e fez a retirada de linfonodo. Talvez essa dor que você sinta, infelizmente, seja uma dor reflexa da própria cirurgia que você fez. Então o médico, ele prescreve medicamentos específicos para minimizar essa dor. Eu sei que é ruim ouvir essa frase, mas o médico fala, é normal sentir dor, né? Então é importante a gente ter essa consciência de tudo que está acontecendo com o seu corpo. Mas tem alimentos que eu sempre valorizo o consumo, que é, por exemplo, o salmão e a sardinha, que por terem uma molécula anti-inflamatória, para os meus pacientes costumam colaborar para a redução dessa dor inflamatória. Então, quem tem hábito de consumir salmão e sardinha, no meu caso, nos meus pacientes, tem se beneficiado com isso.
A Ledu colocou aqui, boa noite, fui diagnosticada com um tipo de câncer no pâncreas sem lesões graves, né? Você está no lugar certo, Ledu. Aqui a gente tem bastante informação positiva para você dar os primeiros passos em relação à sua vida agora nessa nova fase do câncer. Porque uma das coisas que mais prejudica o paciente é a informação de leigo. Essa informação tem acabado com a vida dos pacientes com câncer mais rápido do que o próprio câncer. A bebezinha colocou aqui, sou lactante e meu esposo está com câncer, posso dar o meu leite materno para ele? Eu prefiro que você... Deixa eu explicar o que é lactante. Lactante, pessoal, é a mulher que está produzindo leite, ela teve um bebê e ela falou se pode dar esse leite para ele. Ela pode dar, mas esse leite não vai atender todas as necessidades nutricionais dele. Eu estou mais ocupado de você dar esse leite para o seu bebezinho. Ah, mas Alexander, está sobrando leite, né? Mesmo que sobre o leite, esse leite que é maravilhoso para uma criança até 2 anos de idade ou um pouquinho mais, não vai atender às necessidades nutricionais dele, né? A gente não tem esse poder infinito do leite materno para quem já é muito mais do que adolescente, né? Muito mais do que criança, do que adulto, tá bom? Outro ponto aqui, deixa eu ver se alguém está perguntando mais alguma coisa. Ela falou o tipo de câncer, né? Ledu, que pode comer de tudo? Eu vou perguntar para a minha comunidade se quem tem câncer pode comer de tudo. Coloquem aqui para mim, por favor. Quem tem câncer de pâncreas pode comer de tudo? Quem tem câncer de metástase pode comer tudo? A Eliane, você teve metástases? Só 21, Eliane, eu tive. Só 21 metástases no fígado. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Quem faz parte da minha comunidade sabe responder isso. Quem tem câncer pode comer de tudo? Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Quem tem diabetes pode comer de tudo? Quem tem hipertensão pode comer de tudo? É liberou geral quando a gente está doente? Vamos pensar numa situação simples. Não preciso nem pensar no paciente com câncer. Você que é mãe, você que é pai, o seu filho está doente. Você oferece de tudo para ele comer? Tanto faz o que ele come quando ele está doente? Responde essa pergunta para mim. Quando uma criança está doente, o seu filho, que você ama tanto, tem uma dorzinha de garganta não é câncer, não é diabetes, não é hipertensão. Você enfia qualquer coisa para ele comer? Não. Ele tem necessidades especiais de acordo com a doença, então a gente não pode oferecer de tudo. Teoricamente, qualquer pessoa pode comer de tudo, mas isso não é positivo para a saúde, isso não é benéfico para a saúde. Então, tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. A pessoa tem liberdade de comer qualquer coisa, mas o preço disso é muito caro. E a Ledu colocou sobre o tipo de câncer, células pré-cancerosas, né? Qual que é o foco especial, Ledu? Você tem que fazer esse acompanhamento especial com o seu oncologista. Qual foi o tratamento oncológico que ele deu para você? Esse que é o ponto especial que a gente precisa ver, né? A gente precisa muito sempre do olhar do médico para ele falar qual é o tratamento oncológico que ele prescreveu para você. Coloca aqui para mim, por favor. Isso é fundamental, né? A gente, como eu sempre falo, a nutrição ao lado da medicina, não só a medicina e não só a nutrição. O ponto especial, ela falou, não passou nenhum tratamento. Eu vou entender que ele olhou para você, viu que aquilo não é câncer, mas com certeza é importante que você tenha uma alimentação especial para a sua vida, para que a gente não possa estimular o seu corpo a formar células cancerosas. Eu vou te dar um exemplo. Pessoas que se alimentam mal formam câncer. A célula saudável se transforma cancerígena. Vocês sabiam disso? A pessoa não nasce com célula cancerígena. A célula saudável se transforma cancerígena por conta do seu estilo de vida. Então as pessoas hoje, mesmo que não bebem, mesmo que não fumam, mas só por terem uma alimentação desequilibrada, podem formar câncer.
A Márcia colocou, qual o melhor suplemento para tratamento oncológico? O melhor suplemento é a alimentação, porque suplemento é algo que vai ser oferecido além da alimentação. O melhor suplemento é a boa informação, Márcia, porque a maioria dos pacientes com câncer, a maioria dos meus pacientes não usa suplemento. O suplemento ele é oferecido quando a gente percebe que a alimentação ela não está suprindo as suas necessidades. Então, de forma geral, não precisa do suplemento. Em algumas situações, sim, a gente faz essa oferta. O que a maioria dos pacientes faz? Tal pessoa falou que o suplemento bom eu vou tomar, mas o suplemento já diz no nome. Ele é algo a mais do que aquilo que você não faz na alimentação, do que a sua alimentação não consegue suprir para você. Não se apoie em suplemento que você vai cair do cavalo, tá bom? Você precisa urgente de uma alimentação focada para remissão, que é o principal protocolo que eu trago para as pessoas aqui nas redes sociais. A Gislene falou que está internada, né? Desejo rápida recuperação, viu, Gislene? Que você possa se recuperar o quanto antes. E eu quero reforçar mais uma vez aqui a importância de você assistir hoje a live que eu vou fazer com uma querida paciente que se comprometeu com a remissão, segurou na minha mão e hoje está em remissão do câncer. Então eu quero que você ouça a história dela, eu vou fazer várias perguntas para ela hoje e você vai se surpreender o quão fácil é você seguir as orientações que eu trouxe para ela, como é fácil, como é tranquilo a gente fazer essa transformação, tá bom? Então, agradeço os corações que estão mandando, durante a live também mandaram os emojis, agradeço o carinho e a atenção, cada vez mais eu trazendo as pessoas que estão em remissão para vocês conhecerem, para vocês verem que não foi um benefício só do Alexander, porque às vezes a pessoa que entra aqui pela primeira vez fala, não, é só ele ali que recebeu o benefício e só ele que deu certo. Tem dezenas de pessoas que já colocaram um depoimento no Google em relação à melhora do meu acompanhamento, várias outras que chegaram em remissão, mais a Carol, que hoje à noite vai estar trazendo o depoimento dela, a história dela, como é que foi essa história da alimentação para ela. Então você é meu principal convidado, você que teve câncer, você que tem familiar com câncer e você também que perdeu a esperança, você que acredita que não tem mais jeito, tá bom? Então, te aguardo hoje à noite, algumas pessoas fizeram perguntas aqui, muitas dessas perguntas são respondidas nos conteúdos que eu coloco, inscrevam no meu canal, assistam, tem mais de 500 lives, é o maior conteúdo de nutrição e oncologia da internet no Brasil, então você tem acesso a isso, vai ser muito legal. Flaviana perguntando se vai ser ao vivo, né, esse depoimento vai ser ao vivo, Flaviana, vai começar às 20 horas, horário de Brasília, e vocês todos são meus principais convidados, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.